que é você ter builds específicos para ambientes. Então, às vezes você tem uns arquivos de configuração específicos para teste e outros para produção. E é muito bom você conseguir só fazer, sei lá, ent, como é que é a sintaxe do Maven, por exemplo? Seria Maven install e você coloca o ambiente depois. menos environment, aí você escolhe o environment. Isso, assim, faz muita diferença no dia a dia para você ir para uma máquina de teste. Às vezes essa é a diferença entre o cara colocar o sistema no ambiente de homologação antes de ir para a produção ou não. Supondo que você tenha um ambiente de homologação que seja importante fazer algum teste na mão. Porque às vezes dá tanto trabalho você fazer isso, fazer 2 vezes, que é como você desencanar. Normalmente essas coisas, e hoje em dia tá cada vez mais simples. No caso do Maven e no caso do Rake, assim, é trivial, né, fazer esse tipo de coisa. A outra, build autotestável, no fim das contas, quando você fala de integração contínua, a teste é a base de tudo. Então é importante que o código que eu gere, não adianta eu rodar os testes no Eclipse e depois empacotar o negócio e falar, esse aqui é meu sistema. Eu preciso que, quando eu pegar o resultado do build, eu ter certeza que ele passou por todos os testes. E, obviamente, porque a função, se eu executo o teste antes de chegar no resultado, eu sempre sei que ele não tem, pelo menos do que os meus testes estão cobrindo, ele não tem nenhum problema. E aí você tem 1 milhão de frameworks de teste para realizar isso aqui. Então, tem até uma coisa que você vê, quando você começa a escrever teste unitário, ou qualquer tipo de teste automático, você já começou a fazer um pedaço de integração contínua. Tanto que eu acho que talvez essa seja a mensagem principal assim, dessa ideia de integração contínua, é que você pode considerar que você vai fazendo essas coisas aos poucos e um dia você pode dizer, não, eu realmente meu projeto realmente está dentro das práticas de integração contínua. Você pode começar devagar. Isso aqui é uma questão que não é absolutamente nada técnica, é puramente processo, que todos fazem commit todos os dias. Porque, de novo, não adianta nada eu ter um monte de teste, eu ter um servidor de integração contínua, não sei o que, você tem um cara da equipe que passa 2 semanas programando na máquina dele, todo mundo fazendo um monte de update no servidor, e esse cara programando. E um monte de coisa mudando na base de código. Quando esse cara chegar lá na frente, ele fatalmente vai ter problemas sérios de integração, a menos que ele trabalhe numa coisa muito isolada, que não tenha nada a ver com os outros, e aí você realmente não precisa de quase nada disso aqui. Então assim, tem esse negócio que é extremamente fácil de se fazer em tese, porque é só uma mudança de postura, mas na prática exige um monte de organização e muita disciplina. Então assim, é até uma coisa para se pensar. Isso é uma coisa que eu já em alguns momentos, em alguns projetos que eu já passei, a gente costumava discutir muito, era quando a gente percebia que tinham commits que estavam demorando 2 dias, 3 dias para acontecer, vamos discutir assim, por quê? O que aconteceu que não foi possível fazer um commit antes? Por que eu precisei esperar 3 dias para fazer esse commit? Muito provavelmente se eu tivesse escrito a história de outro jeito, feito um design diferente, pensado em testes de outra forma, talvez eu tivesse conseguido fazer mais commits no meio do caminho. Então, eu acho que até, às vezes, a gente já chegou a levar isso para reunião de revisão, inclusive, de sprint. Tentar entender, por que não sei quem ficou durante esse sprint inteiro, o cara fez só 2 commits ao longo do sprint todo. Quando você tem equipes até maiores do que 6 pessoas, a partir de 6 pessoas, normalmente 3 duplas, começa a ficar mais confuso ainda, né, essa quantidade de commits. É recomendável até que você faça vários commits num dia, não só no final do dia. Quer dizer, fez um negocinho, commitou, fez outra coisa, commitou. Em vez de deixar tudo pro final do dia. Sim. Você minimiza muito os conflitos. Com certeza.
E no fim você vê que é tudo uma questão realmente de organização de disciplina. E quanto mais gente estiver trabalhando no mesmo código, maior a tendência de ter conflito, né? Sim, sim. É exponencial, né? E ainda mais que tem uma coisa que se fala bastante de integração contínua, e hoje a gente nem está pensando muito nisso, mas eu acho que em breve é provável que, dependendo de como as coisas andarem, a gente começa a falar mais seriamente nisso. Você começa a ter realmente muitos benefícios quando você tem, inclusive, projetos em cascata num servidor de integração contínua e até projetos entre equipes. Então, aí você começa a ter benefício máximo desse tipo de coisa. Então, se você consome o web service de uma outra equipe e você consegue ter os dois projetos, por exemplo, num servidor de integração contínua e o teu depende dessa equipe, isso aqui passa a ser uma ferramenta muito valiosa para, se o cara mexer naquele web service, ele vai fazer o commit, a integração contínua vai rodar para o projeto dele e vai dizer se o que ele queria fazer funcionou ou não. Só que pode ser que ele tenha quebrado uma interface que quebre o meu projeto. De novo, isso pra gente eu acho que ainda falta, né? A gente ainda tem que fazer uma base antes de começar a pensar nisso, mas eu acho que é um negócio para se ter em mente. Que isso aqui, inclusive DDD até coloca como isso uma coisa bastante importante, é uma forma de integrar equipes até. Uma forma de organizar trabalho entre equipes, é você ter vários projetos em cascata. Você sabe quais são as dependências, você faz o commit de um, ele roda o teste de todos. É como se, no cenário ideal, como se todos os sistemas tivessem no servidor de integração contínua e isso fosse encarado como um único sistema. Então, qualquer modificação em qualquer ponto, você roda tudo. De novo, é algo para se pensar mais para o futuro, mas é legal ter em mente e eu acho que é possível, na verdade. De repente não em 100%, mas em alguns casos mais críticos isso pode ser interessante. Então, a ideia de você também fazer commit toda hora é que toda vez que você faz um commit, você dispara esse build, que pode ser manual ou pode ser via servidor. Isso aqui exige disciplina, isso aqui não. Isso aqui tem um custo de infraestrutura, de você ir lá configurar e tal. Isso aqui exige disciplina se fizer manual, mas melhor que seja manual do que nada. Então inclusive eu acho que em algum momento, na maior parte do tempo, assim, eu comecei a usar a integração contínua no servidor faz pouco tempo, na verdade. Durante muito tempo, a integração contínua que eu costumava usar era manual mesmo. Eu tinha o script ali do end que eu rodava para fazer o commit. Eu comecei a aproveitar isso faz bem pouco tempo. E aí tem uma coisa que é interessante, que também é ele rodar na máquina de integração. Acho que talvez quem está usando esse esquema de integração contínua talvez já tenha pego alguma situação dessa. Uma configuração que você tinha na tua máquina, mas que não tinha na tua máquina de teste. E é uma coisa que você provavelmente não perceberia e esqueceria em produção. Então, assim, um caso que eu lembro é que usando Maven, tem uma meia dúzia de pacotes em Java que por questões de licença não podem ficar no repositório central lá do Maven. Você precisa colocar na mão, ou no teu repositório, ou colocar na mão mesmo no projeto. E o que aconteceu com a gente foi justamente isso, assim. O cara tinha programado, tinha percebido que esse negócio estava faltando, tinha tentado pegar do repositório central do Maven, não conseguiu, instalou na mão na máquina dele, rodou tudo, funcionou, fez o commit, quebrou. Porque obviamente ele precisaria ter feito a mesma coisa no de teste. E o que foi mais importante disso quebrar no de teste é que se não tivesse aquilo na máquina de teste, fatalmente a gente teria cometido esse erro em produção. Com aquilo a gente falou, tá, então a gente até precisa ter um mecanismo aqui, como é que a gente vai tratar essas exceções para que a gente não corra o risco disso acontecer de novo. E aí a gente até criou um processo para essa... É uma meia dúzia de pacote que dá problema em Java, por questão de licença.
E aí a gente tinha ali um procedimento para isso. Só um adendo